Continuando a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia, eu vou falar agora sobre a diretriz de insuficiência cardíaca que foi publicada nesse congresso. É uma atualização, na verdade, da diretriz de insuficiência cardíaca de 2021. Mas de 2021 para cá, nós tivemos vários trabalhos importantes que saíram, principalmente para pacientes com IC com fração de ejeção preservada e IC com fração de ejeção levemente reduzida, que mudariam as recomendações. E por isso saiu essa atualização agora em 2023. Então, para começar, IC com fração de ejeção levemente reduzida. O que a gente teve de novo? A gente teve os estudos Emperor Preserved e os estudos Deliver, que foram dois estudos com inibidores de SGLT2, dapaglifosina e empaglifosina, mostrando benefício tanto na IC com fração de ejeção preservada, fração de ejeção acima de 50%, como na fração de ejeção levemente reduzida, que seria 41% a 49%. Então, falando primeiro de IC com fração de ejeção levemente reduzida. Qual que é a recomendação? Recomendação classe 1, que já era antes, era diurético se tiver sinais de congestão, então para aliviar a congestão, aliviar sintomas. E agora, inibidor de SGLT2, DAPA e empaglifosina entram com recomendação classe 1 também, nesses pacientes com IC com fração de ejeção levemente reduzida, 41% a 49%, por causa do resultado desses dois estudos que eu já falei. Outras medicações continuam com recomendação 2B, uma recomendação mais fraca, baseada em análise de subgrupos de outros estudos. Então, IECA, BRA, sacubitril valsartana, beta-bloqueador, spironolactona, tudo entra como recomendação 2B e o inibidor de SGLT2 passa na frente de todos porque é o único que tem um estudo específico com esse grupo de pacientes. Além da IC com fração de ejeção levemente reduzida, a gente tem a IC com fração de ejeção preservada, fração de ejeção acima de 50%. E aí, esses dois estudos também fazem diferença. Na diretriz, eles colocam 3 pilares com indicação classe 1 para tratar um paciente com IC-FEP. Um seria diurético, se o paciente tiver congestão, para aliviar sintomas. O segundo pilar seria inibidor de SGLT2 também, então DAPA ou empaglifosina para esses pacientes, baseado nos estudos Emperor Preserved e Deliver. E por último, tratar comorbidades também com indicação classe 1. Então, tratamento de comorbidades, paciente com obesidade, trata bem a obesidade, paciente com hipertensão, com fibrilação atrial, com doença arterial coronariana. Então, trata bem todas essas comorbidades que podem estar relacionadas com esse IC-FEP. Mas de medicação específica, essa atualização coloca somente o inibidor de SGLT2 como recomendação 1A. As outras medicações, na verdade, eles não mudaram recomendações em relação à diretriz de 2021, então eles nem comentaram. O que mudou, realmente, principalmente, foi os inibidores de SGLT2. Outros pontos importantes da diretriz, eles comentaram sobre IC aguda, o paciente que acabou de internar com insuficiência cardíaca. Então, saiu um estudo importante nesses 2 últimos anos, que foi o estudo Strong Heart Failure. Foi um estudo que avaliou uma estratégia intensiva de cuidar desse paciente após uma internação. Então, a gente sabe que o paciente que interna com IC, a chance dele reinternar é muito alta. Então, será que se a gente acompanhar esse paciente de perto, nas primeiras semanas, a gente não pode mudar o desfecho desse paciente? E era isso que eles faziam uma estratégia intensiva de aumento de dose dos remédios e avaliaram o paciente na semana 1 depois da alta, semana 2, semana 3 e na semana 6. Então, passaram várias consultas nas primeiras 6 semanas depois da alta, sempre aumentando a dose de remédios. Então, eles conseguiram atingir muito mais rápido a dose máxima preconizada para medicações que a gente já sabe que tem benefício em IC. Então, IECA, BRA, sacubitril valsartana, beta-bloqueador, spironolactona e inibidor de SGLT2. Com isso, eles conseguiram mostrar uma redução de hospitalização ou morte nesses pacientes que tiveram essa estratégia. Então, entrou agora nessa diretriz com recomendação 1A, fazer a estratégia do estudo Strong Heart Failure. Então, o paciente internou com IC, tentar sempre acompanhar esse paciente de perto logo depois da alta. E o último tópico que saiu de novidade nessa atualização da diretriz de IC foi em relação a comorbidades. Então, eles comentaram, pacientes com IC que são diabéticos, diabetes tipo 2, e têm uma doença renal crônica, que eles classificaram como um ritmo de filtração glomerular entre 25 a 75, esses pacientes teriam indicação de usar EMPA ou dapaglifosina, independente da IC, para benefício também renal e da diabetes, que a gente já conhecia, então, para reduzir a hospitalização e morte cardiovascular. E eles colocaram também a finerenona, que é uma outra medicação também que age com a aldosterona, para redução de hospitalização nesses pacientes com IC, com diabetes tipo 2 e doença renal crônica. E o último ponto que eles colocaram na atualização foi em relação à reposição de ferro, que é um assunto que ainda está sendo bem discutido. Agora, no Congresso Europeu de Cardiologia, a gente vai ter um estudo novo, o Heart-FID, falando sobre isso, sobre reposição de ferro nesses pacientes. E eles colocam como recomendação 1A, fazer reposição de ferro endovenosa com carboximaltose férrica
ou derismomaltose férrica para pacientes que têm uma IC, que são sintomáticos, então classe funcional pelo menos 2, e têm uma deficiência de ferro documentada. Então essas foram as principais mudanças da diretriz europeia de IC. Continuamos acompanhando muita coisa nova por vir aí no Congresso Europeu de Cardiologia.